despertando a consciência mais uma vez no ar para conversar com os nossos amigos e companheiros que nos acompanham nessa jornada de estudos. E hoje é sexta-feira, é um dia que dedicamos ao estudo é, é, voltado para a saúde e a espiritualidade. Então, nós vamos retornar aqui a um ponto de partida, porque como nós estamos passando por um momento de reciclagem, porque o ano acabou de virar, hoje é dia 10, o 10º dia do ano. Então estamos ainda começando o ano e ainda um pouco desabituados das rotinas que costumamos atender, porque a gente ficou aí praticamente quase 30 dias, o que não é do nosso hábito, fora do contato com os nossos irmãos. Deixa eu botar aqui uma coisinha aqui para ajudar aqui. E, e essa questão que ficou da gente não estar em contato agora, esses dias todos, né? Passou o Natal, o Ano Novo, etc. Isso gerou para a gente certo descompasso, né? A gente perdeu um pouco o ritmo, né? Então nós vamos dar um passo atrás para a gente poder falar da questão do homem integral. Esse nome homem integral, ele é cunhado por Joana de Ângeles. E há um trabalho que eu apresentei aqui na época do Natal, em que eu falei de Jesus, né, na ótica da nossa benfeitora espiritual Joana de Ângeles, na qual ela vai falar que Jesus criou a ideia do homem integral. O que que é o homem integral? Aliás, esse é o título de um dos livros dela, né? O homem integral. Essa ideia do homem integral vem, e ela diz que isso é a criação de Jesus, porque é o homem que está absolutamente envolvido pelas questões materiais e pelas questões espirituais ao mesmo tempo. Quer dizer, ele não é só o ser que vive materialmente, nem só espiritualmente, porque a vida do espírito desencarnado é um outro capítulo que nós estamos estudando terça-feira, né? Agora já estamos entrando nessa área que é a área da alma quando ela retorna para o mundo espiritual. Então, para que a gente possa relembrar algumas coisas que são de cunho bastante importante para o nosso cotidiano, é lembrar que a conexão, basicamente, na vida física, para a saúde, para a ideia da saúde e da doença, está vinculada com aquilo que nós chamamos de corpo espiritual, que é um corpo sutil que temos, que Allan Kardec teve a oportunidade de dar o nome de perispírito, que é um corpo intermediário entre o corpo denso de carne, o corpo físico, e o espírito propriamente dito. E esse corpo espiritual, ele é constituído de vários centros de força e a gente já teve a oportunidade de tocar nisso aqui, mas nós vamos voltar agora, hoje, falando nisso, antes da gente voltar para o estudo, daquele estudo que nós estamos fazendo, das 10 leis da felicidade, que deveria ser o nosso tema de hoje, mas que nós preferimos deixar um pouquinho para depois, para a gente voltar um pouco atrás nesse tema aqui, para falar dos chamados centros de força. Os centros de força também são chamados de chakras. A palavra chakra vem do sânscrito, né? Da língua sânscrita. E o sânscrito, vamos dizer assim, na sua linguagem a ideia do corpo, dos centros de força, de serem centros
que se movimentam, que são verdadeiras rodas, e a palavra chakra quer dizer exatamente roda, aquilo que roda. Roda e roda como se fosse um rodemoinho. E a velocidade com que esse centro se movimenta, ela é específica de cada centro de força. E o centro de força não pode nem girar muito rapidamente, nem girar muito lentamente. Ele tem que ter uma velocidade aproximadamente mediana, vamos dizer assim. Não sabemos dizer qual é essa velocidade, mas seria a mesma velocidade com que o próprio universo gira, as próprias, o próprio planeta, as próprias galáxias, as próprias nebulosas se movimentam no espaço. Então, esse movimento, se ele está muito ativado, ele congestiona, causa uma congestão. Se ele fica muito lento, fica sem força, ele fica desativado, ele não tem energia, ele fica pouco capaz de desenvolver a sua atividade. Então, se a gente falando do centro de força, primeiro centro de força, que a gente considera os centros de força, vamos dizer assim, maiores, os que a gente conhece, porque existem outros, e tem vários nomes, o que a gente chama, a gente, eles estão localizados de baixo para cima, a partir lá do osso final da coluna vertebral, do cóccix, e vai subindo, até chegar no alto da cabeça, né? Então, esses centros, esses chakras, essas rodas, essas unidades de energia, elas têm nomes específicos. E o primeiro, aquele que está lá na base, chama-se Centro de Força Raiz. Raiz. Por que raiz? Raiz porque ele enraiza a nossa condição física na Terra, no planeta no qual estamos encarnados. Então, o centro de força raiz, também chamado de centro básico, é o básico, está localizado na região do períneo, lá embaixo, né? Ou na direção da ponta do cóccix. E a função desse centro, é dar à criatura segurança, né? Estabelecer a nossa relação com o planeta, estabelecer a nossa relação com a Terra, no caso, que é o planeta no qual nós vivemos, né? E ele mantém-se mantém-se produzindo aquilo que a gente chama de instinto de conservação. E o instinto de conservação é uma condição muito complexa, né, da qual nós temos que tomar conhecimento, né? Então, é, ele vai dar o sentido para nós do sentido de pertencimento ao planeta no qual nós vivemos e estabelecendo a relação com os nossos pares, quer dizer, com as pessoas que são semelhantes, com os seres que são semelhantes a nós. Não precisa ser seres humanos, pode ser vegetais e até animais, mas todos nós estamos intimamente relacionados. Na questão emocional, esse centro raiz, por ele estar ligado com a segurança, ele vai nos dar também uma ideia das funções instintivas, aquilo que nasce da capacidade que nós fomos herdando através do processo evolutivo, vindo desde o mineral, passando pelo vegetal, chegando no animal, até chegar ao homem. Então, a gente vai perceber que todos os seres que fazem parte da biodiversidade, no caso da Terra, estão, de certa forma, ligados ao planeta por algum tipo de magnetismo, de força eletromagnética, porque o centro de força ele trabalha com a força motriz dele é força eletromagnética. É um centro que se assemelharia
a esse centro básico ou centro raiz. Não sei se isso que eu estou falando faz algum sentido. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Aqui as pessoas estão falando aqui que tem gratidão, não é? Eu não estou enxergando bem aqui os nomes. Tem aqui a Vera Lúcia, tem aqui a nossa Zélia, temos aqui a Ana Maria. Muito bem, muito prazer, Ana Maria, seja bem-vinda. É, temos aqui vários companheiros. Tenho aqui, a Eleni está aqui também. Então, temos vários companheiros que estão conosco nesse momento, desejando boa noite, desejando boa sorte. E eu espero que tenha alguém que faça alguma pergunta, porque a pergunta ajuda. Nós temos, inclusive, estamos juntando aqui algumas questões que têm surgido para nós, para a gente fazer aqui uma dessas lives, na qual nós vamos apresentar as perguntas. Então, uma das alterações mais interessantes desse centro de força, ela se verifica através de estudos que foram feitos pela medicina aeroespacial, né? Por exemplo, a NASA tem uma seção de medicina aeroespacial que estudou os astronautas que saíram da força de gravitação do planeta e, ao voltarem, apresentavam algumas alterações. Quando os russos e os americanos do norte iniciaram essas manobras com cápsulas que saíram da gratificação terrestre, começaram a surgir problemas de saúde, problemas de comportamento, que foram interessantes de ser estudados. A gente vai falar de algumas dessas coisas aqui. Então, essa saída da atração da Terra, do magnetismo terráqueo, causa alterações no modo de ver a vida e da compreensão que temos das coisas que nos acontecem. Os astronautas, alguns deles, depois que retornaram, muitos deles ficaram místicos, porque eles compreenderam a pequenez que é o ser humano, porque se viam lá, nós vamos dizer, aqueles que chegaram na Lua, por exemplo, olhavam para a Terra e viam a Terra pequenininha lá longe. E aí surgia no íntimo deles, provavelmente, a ideia de será que a gente consegue voltar para a Terra? Né? Dá um medo danado. Eles sofreram uma sensível perda do seu sentido, que é uma parte desse sentimento de instintivo de conservação da espécie, né? Que é um componente que é chamado de sentido de invulnerabilidade, né? Quer dizer, o que é sentido de invulnerabilidade? A gente vai atravessar uma rua e a gente sabe que pode ser atropelado. Todo mundo sabe disso, né? Pode ser atropelado. Como não? Mas ninguém pensa que vai ser atropelado. Quem é que pensa que vai ser atropelado? Se a pessoa pensar isso, ela não atravessa a rua. E daí, se a pessoa tem uma lesão nesse sentimento de invulnerabilidade que faz parte do instinto de conservação, ela passa a ter medo de, por exemplo, de entrar no elevador. E o elevador pode parar e ela ficar presa. Aí a pessoa assim, mas se você ficar preso, vem logo alguém para te tirar. Ah, mas e o pavor que eu vou ficar lá dentro, e aí o sufoco que eu vou ficar sufocado, eu vou ter uma sensação que eu vou morrer. É mais ou menos o que acontece quando a pessoa tem uma situação de, por exemplo, aquilo que a gente chama de síndrome do pânico, que a pessoa começa a ter medo, começa a sentir, tem uma taquicardia, um mal-estar, uma sensação de morte iminente, tonteira, mal-estar e taquicardia, a pressão sobe, há uma alteração do sistema nervoso autonômico, especialmente da área simpática, e isso leva o indivíduo a sentir um profundo medo de coisas que normalmente não teriam motivo para ter medo. E há várias coisas que as pessoas
carregam em si, por exemplo, a agorafobia, que é o medo de ficar num lugar fechado, né? O medo de altura, medo de altas, estar num lugar muito alto, a pessoa sempre acha que aquilo pode ser perigoso para ele. No fundo, tudo isso é uma lesão desse sentimento que quando nos tiramos o pé do chão. Muita gente tem medo de andar de avião também por causa disso, porque acha que estando no ar vai ficar um perigo danado. Existia quer dizer, houve um homem chamado Ariano Suassuna, um grande dramaturgo, um grande teatrólogo, né? Foi o homem que escreveu O Alto da Compadecida. Ele tinha pavor de avião. E ele dizia assim: não, eu só vou de carro. Aí o Chico disse assim: mas o carro é mais perigoso, o carro dá mais acidente que o avião. E é verdade, o avião é muito mais seguro que um automóvel. Aí o Chico dizia para ele assim: pois é, o carro, você vai no carro, de repente você bate num buraco, o carro vira, você pode morrer. Ele falou assim: mas isso é mais difícil de acontecer, porque lá em cima. Eu tô no avião, tudo lá é buraco. Ele falava que tudo era buraco, né? Você já estava voando no buraco. Então não precisava encontrar um buraco para bater, para capotar. E viajava de avião, mas tinha um pavor de viajar. Eu tive um professor também de medicina que ele gostava de viajar comigo, que dizia assim, que eu gostava muito de viajar de avião, e ele, na hora que o avião ia decolar, ele gostava de sentar do meu lado e ficava segurando a minha mão. O homem ficava gelado, tremia, um grande homem, um homem inteligentíssimo, e tinha essa dificuldade, né? Então, isso aí, o que está dizendo aqui? Está dizendo alguma coisa aqui que eu não sei. Bom, e aí, é, conheci várias pessoas com esses pavores, assim. Conheci uma outra pessoa, também que foi um cliente meu, um homem famoso, que foi um juiz, que foi até presidente do Supremo Tribunal Federal do Trabalho, que foi meu cliente. Ele ia para o Pará, de Brasília para o Pará, quando era o lugar onde ele morava, onde tinha família, de carro. Numa época que a estrada, a Trans-Brasília, sei lá, não sei, a Transamazônica, era quase toda de terra, uma coisa horrível. E ele ia do Rio para Brasília de carro, só viajava de carro. Ele não viajava de avião de jeito nenhum, tinha pavor de avião. Tem gente assim, né? Isso é um problema, uma lesão desse chakra. E é possível, desse primeiro chakra, o chakra básico, o chakra de fundamento, esse chakra, né, que nos fixa a terra, o chakra, ou centro de força chamado raiz. Então, é, e uma doença da atualidade, que é a síndrome da ansiedade. Por que a pessoa tem ansiedade? A ansiedade é uma condição muito ligada à pessoa ter medo, né? Temos uma pergunta, então vamos ver a pergunta depois. Deixa eu ver se eu consigo ver a pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se temos uma pergunta. Qual é a pergunta? É, eu queria ver se. Tá no YouTube a pergunta, então eu não tenho aqui, acho que acesso. Deixa eu ver se tem acesso aqui à pergunta. Deixa eu ver se eu consigo visualizar. Noite abençoada a todas. A Leia Brum está aqui, Ana Marília está aqui, dando boa noite. Compartilhem e deixem o seu like, né? Ana Marília. Tudo isso tem influência em nosso humor? Pois é, então, é evidente que sim, né? É evidente que sim. A pessoa vai ter problemas ligados exatamente à questão emocional. E isso pode ser, não sei se a pergunta era essa, né? Se não for essa, depois a gente pode responder na próxima live.
né? Porque essa aqui já estamos quase no final. Mas é, esse sentimento de invulnerabilidade que nos dá essa segurança de atravessarmos a rua sem medo de que vamos ser atropelados, e quando isso falha, você pode desenvolver síndrome do pânico, pode desenvolver um problema de humor, né? Os problemas de humor, em geral, eles estão configurados, estão consubstanciados a questão da que a gente chamava antigamente de síndrome maníaco-depressiva, né? A doença maníaco-depressiva, que hoje é o distúrbio de humor. Ora a pessoa está muito alegre, satisfeita, ora ela está depressiva, e quando ela está na fase de mania, ela é capaz de vender até o Cristo Redentor para alguém que não sabe que o Cristo Redentor não é dela. Ela vende até a casa. Eu conheci uma pessoa que uma vez vendeu o próprio apartamento para uma pessoa porque estava tão animado. Eu não vou vender o apartamento para essa pessoa. E a pessoa comprou o apartamento e pagou o apartamento. Quando a mulher dele soube, eu disse, você está maluco? Você vendeu o apartamento? Como é que a gente vai morar agora? Não, nós vamos pegar esse dinheiro, vamos fazer isso. E vendeu por um preço irrisório. E foi depois foi desfeita a compra, mas a venda, mas teve uma situação complexa, que ficou de uma maneira complicada. Então a pessoa pode ter, ou a pessoa pode entrar num quadro que alterna, não é? Quer dizer, está na fase de mania, de euforia, de alegria e tal, de repente entra numa fase de baixaria, de baixa do humor, aí sente depressivo, sem vontade de fazer as coisas, e isso são distúrbios de humor, né? Aquilo que hoje se chama de doença bipolar, né? Uma hora está num polo, outra hora está no outro polo, isso é muito, muito comum. Pode sim ter influência nesse centro de força basal, porque é um centro de força que dá à pessoa aquilo que, como eu falei para vocês, a segurança. E é preciso que a gente, para viver bem, para ser feliz, precisa que a gente se sinta seguro, mesmo quando a gente está com problemas, às vezes está com problemas financeiros, problemas econômicos, problemas sociais, problemas relacionais, de relação, problemas. Trabalha num lugar que tem um colega que persegue a pessoa, deixa a pessoa fora do sério. Tem situações, ou você lida com pessoas que têm, são chamadas relações tóxicas. Nós vamos falar um dia sobre isso. Relações tóxicas. A pessoa tem uma relação com uma pessoa, né, da qual ela não consegue se livrar, porque é uma pessoa que está relacionada com ela de maneira visceral, e ela fica numa situação difícil. E é uma pessoa que intoxica a vida dela, causa dano. A pessoa começa a ter problema do sono, né? Vocês lembram que das leis da felicidade, daquelas que nós estamos falando aqui já há algum tempo, das 10 leis da felicidade, a segunda lei, a terceira lei, agora eu não vou me lembrar, era o sono reparador. A pessoa tem um bom sono. Nesse curso que eu estou fazendo agora, um curso, uma monitoria muito importante e muito profunda, tem uma aula só sobre sono lá, mostrando que é necessário que a gente estimule o sono, e estimular o sono é o quê? É deprimir a agitação do dia. A gente tem pessoas que vão com o celular para a cama, na hora de dormir, ficam vendo isso, vendo aquilo, vendo série, vendo filme, vendo gracinha, tudo isso são excitantes. E a gente precisa, uma hora antes de se deitar, é, parar com as telas, tirar as telas do caminho. Eu comecei a fazer isso recentemente e a qualidade do meu sono melhorou muito. Além disso, você precisa, às vezes, tomar um nutriente, tomar alguma coisa
Existe hoje melatonina que a pessoa pode tomar, existem aminoácidos, uma série de coisas que são importantes para a pessoa, para ajudar o sono. Não é, é, não é, uma coisa, digamos assim, indispensável, mas é altamente ajuda altamente. Evitar coisas excitantes. Por exemplo, tem gente que não pode tomar café. Toma café, pode tomar café até 4, 5 horas antes de dormir. Depois desse horário, se tomar a cafeína, que é um excitante, que deve ser tomado de manhã. Café faz bem tomar café de manhã, né? Agora estou aprendendo a tomar café sem nenhum tipo de adoçante, e estou achando muito bom, estou gostando. Tomei um café agora, minha mulher esqueceu, me deu café. O café estava adoçado com adoçante. E eu estranhei, achei aquilo. E tomei um café à tarde com um amigo meu que ele perguntou o que é que botava no meu café. Eu falei, não bota nada. E você está tomando café sem nada? Eu disse, tô. E estou gostando. E gostei, o café dele estava ótimo. Como eu estou me acostumando ainda, tem horas que eu sinto dificuldade, mas estou insistindo gradativamente. Agora, observei que quando eu tomando café sem nenhum tipo de nem açúcar, nem adoçante, nem nada, eu estou tomando muito mais café, estou tendo muito mais prazer de tomar café. Que coisa, né? Interessante. São coisas, a gente se vicia em determinadas coisas que a gente depois acha que não pode sair delas, mas pode sim. Então, para dormir, você pode usar alguma substância que não precisa ser remédio, né? Que não precisa ser remédio para dormir, né? Eu tô vendo que tem mais pergunta aqui, tem mais outras perguntas, mas eu vou pedir para que essas perguntas eu vou anotar essas perguntas e vou guardar elas para um programa, para uma live que eu vou fazer só de resposta de perguntas. E vou fazer, porque às vezes a gente vai responder a pergunta, e para responder a pergunta, você precisa discorrer para dar uma explicação, né? A Ana Marília. Ana Maria ou Ana Marília? Ana Maria. Ana Maria está fazendo pergunta. Deixa eu ver se eu vejo a pergunta da Ana Maria. Ah, peraí. É, Ana Maria, gratidão. A Sinara também está aí, hein? Estou vendo a Sinara aqui. Peraí, deixa eu ver aqui se eu vejo aqui que tem pergunta da outra pergunta da Ana Maria. Como trabalhar? Essa pergunta aqui dá uma palestra inteira. Como trabalhar esses chakras? Esses chakras não se trabalham. Esses chakras, eles são centros de força que a pessoa precisa estar muito bem equilibrada. Nós vamos falar sobre o equilíbrio emocional, vai ter uma palestra sobre equilíbrio emocional, e aí nós vamos ver como que a gente trabalha fazendo isso que você está perguntando, minha filha. Essa pergunta sua é muito interessante, é muito, muito boa. É uma pergunta que dá margem para a gente discorrer sobre muita coisa. Então, nesse programa Saúde e Espiritualidade, nós vamos ter oportunidade de falar sobre o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, quer dizer, ele é uma necessidade da nossa saúde. Aliás, uma das leis do Augusto Cury é exatamente controlar a emoção, que é quando eu apresentei isso aqui, alguém teve a oportunidade de comentar, eu acho que foi a Maria Gabriela, a doutora Maria Gabriela, que fez esse comentário. Ela disse assim: ah, esse é muito difícil. Como é que a gente vai controlar a emoção? Pois é, se a gente, não, se a gente tem três patamares, vamos dizer assim, a função física da vida, da vida cotidiana, né? Nós temos a parte instintiva, que fica do umbigo para baixo, né? Os pés, a parte que está na região
genital, a barriga, que onde tem o estômago, que a gente come, tem vontade de comer isso, comer aquilo, é uma coisa instintiva, e é instintivo também, porque a alimentação é o fenômeno alimentar e o fenômeno da digestão, ele é uma coisa instintiva, que funciona sem a gente usar a vontade, nem o raciocínio. Então vem dos animais. Então é uma coisa instintiva. Depois tem aqui a parte aqui no peito, né, onde temos um outro chakra muito importante, que é um chakra que divide os três para cima e três para baixo, né? Aqui o chakra que está aqui na parte abdominal, o chakra que está na parte genital, e esse que eu estou falando aqui, que é o básico, o raiz. E para cima nós temos aqui o laringeu, temos aqui o mental, né, o cerebral, bem aqui no meio aqui em cima do nariz, no meio da testa aqui, onde os indianos precisam botar um pontinho aqui para marcar o local da glândula pineal que está no meio da nossa cabeça, e aqui em cima o chakra coronário, que é o que faz a nossa ligação com o mundo espiritual, com o divino, né? Então, esse chakra aqui do meio, que é o cardíaco, ele está ligado também com a emoção, muito com a emoção. A emoção não está só no sistema límbico, que está dentro do cérebro, né? Na caixa encefálica, está aqui no coração, porque a gente sabe, assim, as coisas do coração são emocionais e tal, emoção. Então está aqui no coração. Então, quando a gente não controla a emoção, a gente não sabe administrar a emoção, a gente fica com os chakras desregulados. Então, como é que a gente pode administrar os chakras? Primeira coisa é aprender a administrar a nossa emoção. Precisamos saber como fazer com a nossa emoção. E se a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir um sucesso muito grande e vai conquistar a saúde, porque a gente vai dar uma velocidade nos chakras. São 7, né? Cada um. Eles têm que trabalhar harmonicamente. A velocidade de um não pode ser menor nem maior do que do outro. Depois a gente vai discutir cada um deles, vocês vão ver que é preciso ter uma harmonia entre eles. Aliás, tudo no corpo humano precisa de harmonia. O grande benfeitor da humanidade, Emmanuel, que era o guia espiritual do Francisco Cândido Xavier, o grande médium, ele tem uma definição de saúde que diz assim, saúde é a harmonia da alma. E quando a alma está harmonizada, o corpo também se harmoniza, o corpo espiritual se harmoniza, o chakra se harmoniza. Nós vamos depois ter oportunidade de discutir cada tema desse. Eu vou anotar suas perguntas para a gente poder discutir. Eu espero que você você que está perguntando aí, Ana Maria, eu acho que é Ana Maria Mesquita, Ana Maria Chaves, Ana Maria Chaves, é você, Ana Maria, que está perguntando? Deve ser ela. Depois eu vou olhar lá no chat para ver. Eu vou anotar essas perguntas e eu gosto muito que façam perguntas, porque vai me dar a oportunidade de eu fazer aqui uma discussão aqui só com as perguntas, porque as perguntas são interessantes para a gente discorrer mais profundamente sobre cada um desses temas. E a gente pode fazer isso, que a gente tem, desculpe a falta de modéstia, mas eu tenho competência para fazer isso, eu tenho habilidades, eu tenho conhecimentos para fazer isso. São muitos anos de estudo. Tem 1.600 livros só aqui nessa minha sala aqui, de estudos, livros lidos, comentados e anotados. Eu tenho aqui um livro aqui só sobre equilíbrio emocional, que é escrito por um grande professor, meu colega médico, psicólogo e médico, terapeuta, grande estudioso da espiritualidade, que escreveu esse livro do equilíbrio existencial. E eu vou falar sobre isso, que é uma coisa que é interessante e tem tudo a ver com a pergunta que ela acabou de fazer. Então, para a gente encerrar, a gente vai entender que nós precisamos, sobretudo, nos alimentar corretamente, dormir suficientemente, dormir com a qualidade de sono,
Porque se você não tem sono, mas tem gente que tem sono e não consegue dormir, dorme mal. Tem gente que dorme a noite toda e acorda cansado, fatigado. Quer dizer, não dormiu direito. Porque a pessoa, o normal é você dormir a noite toda e acordar descansado. Se você acorda cansado de manhã, às vezes tem gente que acorda mais cansado de manhã do que foi dormir. Como é que pode isso? E aí, isso tudo pode estar ocorrendo por uma questão pura e simples de desequilíbrio emocional, de estresse exagerado, de aumento do cortisol, que a pessoa tá fazendo algumas atividades físicas inadequadas. Por exemplo, tem gente que vai para academia de noite. Errado, gente. Academia de noite não vai fazer bem. O exercício físico da academia, ele provoca uma inflamação dos músculos. Essa inflamação é benéfica. Inflamação geralmente é para produzir doença, mas tem inflamação natural benéfica para a melhoria da atividade física, da atividade muscular. Esse quadro inflamatório, ele precisa ser feito de manhã, porque a hora que você está com os hormônios, com as enzimas, com as catecolaminas, com todos os produtos naturais do corpo, em ebulição, você acordou, tomou café, olhou para o mundo, olhou para a natureza, viu o sol, viu a luz, e aí aquilo entra dentro de você e você começa a ter um quadro de felicitação, de felicidade, você vai fazer sua ginástica. Agora você trabalha o dia todo. Ah, mas eu já não trabalho mais, estou aposentado. Mas trabalha, você tem que vai no mercado, você vai aqui, vai ali, vai no banco, caminha, tal, faz alguma coisa. O dia todo, tá cansado. Aí vai malhar de noite, vai ficar aquele quadro inflamatório. Aí a pessoa vai toma um anti-inflamatório, porque fica cheio de dor muscular, toma um remedinho para aliviar a dor, e aí perde o efeito da terapia, que foi o exercício que fez. Então é preciso que a pessoa aproveite bem a sua atividade. E atividade física, fazer exercício físico, é um bom instrumento para a melhoria, para a qualidade de vida, para a saúde, né? Então, essa aqui seria a mensagem de hoje. E eu vou voltar nas perguntas que fizeram. Se vocês quiserem depois, vai ficar gravada aqui a live. Podem fazer perguntas depois. E tem aí eu vou pedir pro Carlos, para o Carlos colocar aí para. Pessoal, tem aí eu não sei se é o e-mail que ele criou, se é criou aí um local para as pessoas colocarem as dúvidas, as perguntas. E não preciso nem falar aqui, botar nem o nome, bota só a pergunta. Quando eu responder, a pessoa vai saber quem é. Né? A pessoa, tem vergonha de perguntar e tal, não quer perguntar. Ah, pode perguntar à vontade, eu estou aqui para responder. Eu queria cumprimentar vocês, desculpe alguém que eu não falei o nome aqui. Aí a Leia Brunca, já falei dela. Deixa eu ver se eu vejo mais alguém. Ah, tem um e-mail. Ele vai botar o e-mail aí, ó. O Carlão vai botar o e-mail. Tem um e-mail que ele é apropriado para vocês fazerem perguntas. Então, Vera Lúcia, eu já falei dela, Maria das Graças, boa noite, Maria. Zélia, Sinara, Ana Maria, Ana Maria de novo, Eleni, Léa Brum, Ana Marília Pio, ah, é, com as perguntas da Ana Maria, vamos trabalhar os chakras, Léa Brum, amo pretinho puro desde a adolescência. Café não afeta meu sono. Pois é, tem pessoas que o café não afeta o sono mesmo, não. Tem gente que toma café. Eu dormia muito pouco antigamente, achava que era meu temperamento. Não era. É que eu adorava jantar à tarde, jantava muito na rua e tomava café depois do jantar. E isso fazia eu não dormir. Aí eu dormia pouquíssimo.
Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Sobre, é, sobre sua funcionária. Eu me lembro de você, Ana Maria. Eu me lembro de você. No Jardim Botânico só não, lá em Anchieta também, você trabalhou comigo lá, né? Junto da época da Silvia. Então, é verdade. Então, olha lá, o Carlão botou lá, consciência, né, consciência, de ponto consciência 001 @gmail.com. É o e-mail que vocês podem usar para mandar a pergunta. Aí o Carlos vai achar a pergunta, ele vai mandar para mim e aí eu vou responder aqui, fazer uma sessão aqui, uma live só de resposta de perguntas, tá? Para a gente conversar, discutir, que eu acho que é muito interessante e torna a live mais interessante, porque traz que a pergunta de uma pessoa geralmente é a pergunta de outras pessoas também, que às vezes não lembra de fazer, ou não teve oportunidade, mas depois pode fazer tranquilamente. Eu vou me despedir de vocês fazendo uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a que nós aprendamos a sermos mais resilientes, mais capazes de realizar nossas coisas com mais boa vontade, interesse, e que nós possamos estar sempre juntos, procurando cooperar com aqueles que nos acompanham na jornada. Os que podem mais, ajudando mais. Os que podem menos, também ajudando. Porque ninguém é tão pobre que não possa ajudar, e ninguém é tão rico que não necessite de ajuda. Que Deus nos ajude, nos proteja, nos ampare e tenham uma boa noite todos vocês. Que assim seja.